A grande pergunta que se deve fazer no Brasil é como ser conservador num país com os índices de desigualdade que nós temos, com os índices de violência que nós temos, com as mortes evitáveis que nós temos. O que a gente quer preservar aqui? O que seria ser conservador no Brasil? Willie the Pimp, professor Juju. Frank Zappa, 1969, daquele disco que fez muito sucesso, Hot Hats, 1969, os anos 60, finalizando uma década gigantesca para o rock. E hoje eu coloquei Frank Zappa aqui, professor Juju, porque eu sei que o nosso convidado gosta muito de jazz. E Frank Zappa é um dos responsáveis aí por ser pioneiro do chamado fusion, né? Alguns vão chamar de jazz rock. Na verdade, o Frank Zappa fazia tudo junto e misturado ao mesmo tempo. Eu acho que Frank Zappa cai muito bem para o nosso papo de hoje, um dos maiores guitarristas do século XX. Tudo bem, professor Juju? Seja bem-vindo. Tudo bem, falando de Zappa, Zappa era experimental, era um rock experimental, era tudo isso, tudo num liquidificador e ficava muito legal. Eu acho que, em homenagem aí ao nosso convidado, que fala de política, democracia, direito e de muito psicanálise, então, eu acho que caiu bem, então, fazendo uma homenagem então, ao nosso convidado de hoje. Parabéns. Então vamos lá, vamos apresentar o nosso convidado, o professor, grande professor Rubens Casara. Professor Juju, é o momento também daqueles, assim, divisor de águas do nosso programa, hein? Professor Rubens Casara conosco. Tudo bem, professor? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Eu é que agradeço o convite e ser recebido ao som de Frank Zappa é sensacional. Vai ser uma noite muito boa de rock e direito para a gente debater aqui. Que bom que o senhor gostou. Então tá, vamos lá. Professor Rubens, eu sei que o senhor gosta muito de trabalhar a questão da colonização do direito pelas questões da economia, as relações que o neoliberalismo vai estabelecendo com as formas estruturais de pensar direito. Então, a partir dessa realidade, a partir desse recorte, para a gente poder ter um norte aqui para conversar, eu vou lhe fazer a pergunta. O direito de garantias, o direito de liberdade, aquele direito que não negocia com alguns valores que são estruturais para um modelo de proteção do indivíduo, a partir dessa realidade neoliberal, esse direito morreu? Cara, é uma pergunta muito interessante. Qual direito? A gente poderia também perguntar qual rock é possível a partir da racionalidade neoliberal, desse modo de agir e pensar que faz de tudo e todos objetos negociáveis, mercadorias quando tem valor de uso e objetos descartáveis quando não tem valor de uso, sempre a partir de cálculos de interesse visando exclusivamente o lucro ou vantagens pessoais. O direito hoje ele se tornou um instrumento a serviço do mercado, ou mais precisamente, a serviço dos detentores do poder econômico. Então, o direito morreu? Depende. O direito, enquanto garantia, ele está em crise. Tudo aquilo que é visto como garantia, que é visto como um obstáculo ao mercado, ao domínio do mercado, ao domínio das forças econômicas, ou à eficiência repressiva do Estado, na medida em que é necessário um Estado penal forte para conter os indesejáveis aos olhos dos detentores do poder econômico. Então, esse direito, visto como obstáculo à opressão, como obstáculo ao arbítrio, esse direito, se não morreu, ele está muito bem escondido, ele está sequestrado pelos detentores do poder político. E eu acho que o desafio é, de fato, libertar esse direito, ressignificar o direito, ou resgatar essa dimensão inegociável do direito para tentar colocar um freio, tentar colocar um não aos abusos que hoje se tornaram regra. E hoje, se a gente for falar de uma questão um pouco mais concreta, ao que o senhor poderia apontar? Olha, aqui eu consigo ver, de fato, de maneira muito clara, uma apropriação do modelo neoliberal dos sistemas jurídicos, ou até mesmo das questões institucionais que fazem direito, como o Poder Judiciário, o Ministério Público, enfim. O que acontece? O neoliberalismo hoje não pode ser visto apenas como uma teoria econômica, ou como um modo de governo, como queria Foucault. Ele é muito mais do que isso. Ele é uma verdadeira racionalidade que produz mudanças no indivíduo, na sociedade e no Estado. Inclusive dentro do Estado e nas agências encarregadas da jurisdição, encarregadas do sistema de justiça. Então, no indivíduo, cada vez mais nós temos funcionamentos psíquicos tipicamente paranoicos ou perversos. Qual seria a grande diferença?
Na perversão, o sujeito sabe que existem limites, mas goza, sente prazer ao violar esses limites. E na psicose, o sujeito sequer tem consciência dos limites. Ele parte ao ato, ele atua na busca da sua satisfação, na busca do seu gozo, sem sequer ter consciência dos limites. Então, essa subjetivação neoliberal gera esses indivíduos perversos e esses indivíduos verdadeiramente psicóticos. No campo da sociedade, se instaura uma espécie de sociedade sem lei, tipo um vale-tudo, no qual, na busca por lucro ou vantagens pessoais, tudo é permitido, tudo é naturalizado. E no campo do Estado, nós temos cada vez mais, a partir dessa racionalidade neoliberal, um Estado voltado a servir aos detentores do poder econômico. Vamos pensar no poder judiciário, por exemplo. Qual passa a ser a funcionalidade do poder judiciário nesse Estado pós-democrático? Num Estado no qual desaparecem os limites rígidos ao exercício do poder, porque esses limites também são vistos como obstáculos ao mercado. A funcionalidade do Estado pós-democrático, que é esse Estado condicionado pela racionalidade neoliberal, o poder judiciário nesse Estado ele vai servir para homologar as expectativas do mercado e, por outro lado, controlar os indesejáveis aos olhos dos detentores do poder econômico. Quem são esses indesejáveis? Primeiro, os pobres, que hoje sequer servem de mão de obra, na medida em que a necessidade de mão de obra diminuiu bastante a partir dos processos de automação da revolução tecnológica. Então, os pobres são etiquetados de indesejáveis e vão ser objeto da ação repressiva do Poder Judiciário, e também aqueles que se colocam como inimigos desse projeto político neoliberal. Pode ser um político de oposição, pode ser um professor, pode ser um intelectual, pode ser um funcionário público. Isso fica muito evidente quando a gente vê das universidades brasileiras uma verdadeira perseguição político-ideológica de professores que se colocam contra a corrente, contra a naturalização do neoliberalismo como única resposta, como único modo de ver e atuar no mundo. Todo mundo que rompe com essa naturalização automaticamente também recebe a etiqueta de inimigo e passa a ser objeto daquilo que hoje tem se chamado lawfare, que é a utilização, ou melhor, a distorção do direito, que é transformado em arma de guerra contra os inimigos. Professor, a ideia neoliberal não é uma novidade em si, né? Já tivemos outros governos que não teriam uma característica tão autoritária quanto o atual governo, que também tinha algumas práticas neoliberais, alguns vão chamar até de um neoliberalismo econômico soft e tal. Ao que o senhor atribui o fato de que hoje a gente vive um modelo no qual a gente tem um neoliberalismo servindo também um autoritarismo que expõe a gente ainda mais a todos esses perigos? Alguns autores, como Pierre Dardot e Christian Laval, da Universidade Paris 10, na França, têm chamado esse novo neoliberalismo de neoliberalismo ultra-autoritário, neoliberalismo sem qualquer limite, sem qualquer luva. Por quê? Porque esse modelo novo ele aparece como uma resposta aos problemas, uma falsa resposta aos problemas que teriam sido criados pelo neoliberalismo soft, às vezes um neoliberalismo progressista, como o do Clinton nos Estados Unidos. Então, tem os problemas criados pelo neoliberalismo. O neoliberalismo, que é plástico, ele se adapta às mais variadas ideologias, aos mais variados contextos. O neoliberalismo ele vai criar um novo modelo que vai se apresentar como uma resposta, como uma reação aos problemas que foram criados pelos modelos anteriores, também neoliberais. Isso é genial, porque ele passa a colocar a culpa dos problemas não no neoliberalismo, mas, por exemplo, na democracia. Então, ele vai dizer que o desmonte do Estado do bem-estar social é causado, por exemplo, por uma visão muito libertária que permite que pessoas de outros países entrem em determinado país e passem a usar um serviço, sobrecarregando aquele serviço. E, por isso, aquele serviço cai de qualidade e, às vezes, é desmontado. Então, você tem a questão da imigração, por exemplo, sendo utilizada como um cavalo de Troia a justificar a manutenção do neoliberalismo, agora
sobre a forma ultra-autoritária, como existe nos Estados Unidos de Trump e no Brasil de Bolsonaro. E em que medida a gente podia ter, professor, dentro desse quadro todo, o conservadorismo que hoje parece que é reacendido na realidade brasileira como um tempero nessa questão toda? Ele é um fenômeno, esse neoconservadorismo, que é um conservadorismo hipócrita, ele é um fenômeno presente em várias sociedades, não um fenômeno exclusivamente brasileiro. Sim. Mais uma vez, o neoliberalismo vai se utilizar desse discurso conservador como se os problemas que foram gerados pelas práticas neoliberais não fossem das práticas neoliberais, fossem de um suposto liberalismo excessivo, de uma permissividade excessiva presente na sociedade. E é curioso, porque quando se fala em conservadorismo com seriedade, nós estamos falando de uma proposta política, de uma visão de mundo que quer conservar as coisas positivas presentes na sociedade, que tem medo da inovação, porque a inovação gera incerteza, e essa incerteza pode colocar abaixo aspectos positivos da sociedade. A grande pergunta que se deve fazer no Brasil é como ser conservador num país com os índices de desigualdade que nós temos, Sim. com os índices de violência que nós temos, com as mortes evitáveis que nós temos. O que a gente quer preservar aqui? O que seria ser conservador no Brasil? É conservar o racismo? É conservar o sexismo, o machismo, a LGBTfobia? As ideias de classe. Isso parece ser o que o conservador brasileiro busca conservar, o que é bem diferente da ideologia conservadora, entendida com o mínimo de seriedade. E nesse caldo todo, professor, como é que a gente pode colocar a questão das igrejas, sobretudo as neopentecostais que têm aparecido e têm meio que satisfeito, né, essa pretensão conservadora de muitos? Da mesma maneira que a racionalidade neoliberal modifica a instituição do poder judiciário, modifica a instituição igreja. As grandes correntes teológicas hoje dentro das igrejas neopentecostais são correntes tipicamente neoliberais. Primeiro, a teologia da prosperidade, que faz da relação igreja-indivíduo uma relação contratual, um negócio. O religare, religião vem de religare. O religare entre o indivíduo e o divino é feito através da forma negócio. Eu rezo, eu sou fiel, eu faço o que o pastor me manda fazer, logo eu pretendo ter algum ganho, algum bem material como contraprestação de Deus. Teologia da prosperidade. A outra forma também teológica hegemônica dentro das igrejas neopentecostais é a chamada teologia do domínio, que reduz a relação humana como uma grande luta dos homens de Deus contra as forças demoníacas. Nada mais é do que uma ideia da ideologia da concorrência que se transforma da ideologia do inimigo, que é passada, que é transformada numa vertente religiosa. Então, é basicamente assim, o pastor vira e diz, olha, esse indivíduo aqui, esse meu candidato, ele é péssimo, ele defende a tortura, ele é corrupto, mas Deus me iluminou e disse que ele aqui, nesse momento, ele é o homem de Deus na luta contra as forças demoníacas, na luta contra o comunismo que come criancinha, na luta pela defesa da família. O cara é separado 3, 4, 5 vezes, tem 10 amantes, transa com homem, transa com mulher, transa com criança, mas ele é dito, ele é apontado pelo pastor como, naquele caso, sendo o defensor da moral cristã. Então, é uma coisa muito louca. Tu reduz a complexidade social a uma luta do bem contra o mal, uma visão maniqueísta, simplista, na qual qualquer pessoa, por pior que seja, pode ser apontada pelo pastor como sendo um soldado de Deus contra as forças demoníacas. Demoniza a política, de modo geral, e demoniza os inimigos, que passam a ser vistos como pessoas a serem neutralizadas por Deus. Professor Casara, no campo do processo penal, nós importamos um modelo novo, não tão novo aqui no Brasil, mas a partir de 2013, então, um modelo de barganha negocial, e é bem ao gosto do apetite neoliberal. Baseado também numa questão da eficiência, de que o processo penal deve ser rápido e por isso então é necessário então se negociar. O que
podemos esperar de um poder judiciário independente que faça frente a essa força, né, esse poder político e poder econômico? Me parece, querido, que se a racionalidade neoliberal produzir uma mudança estrutural no funcionamento do poder judiciário, apenas uma outra racionalidade que se opõe à racionalidade neoliberal, uma racionalidade que defenda uma esfera do inegociável, que alguns, como Tony Negri e o próprio Dardot e o Laval, estão chamando de racionalidade do comum, de um novo comum. Apenas essa mudança de racionalidade dentro do poder judiciário, modificando o imaginário do ator jurídico, modificando a própria normatividade do Estado, seria capaz de fazer um poder judiciário que se oponha a essa tendência. Isso é muito grave, porque, desde Kant, pelo menos, valores como a liberdade e a verdade eram tidos como valores inegociáveis. Então, esse novo modo de pensar e agir transforma esses valores, que desde o século XVIII, século XIX e grande parte do século XX eram tidos como valores inegociáveis, se tornam negociáveis. Você tem o Instituto da Delação Premiada, nesse sentido, é fantástico, como todas as formas de justiça consensual. Mas vamos pensar o Instituto da Delação Premiada. Você negocia com valor verdade e com valor liberdade. Quer dizer, você prende para obter uma informação válida. E perceba, se a verdade é um dado complexo, que é feito de positividades e de negatividades, a informação que é exigida pela lei da delação premiada, que se chama lá de colaboração premiada, para tentar esconder o desvalor inerente ao ato da delação, desvalor ético fundamental inerente ao ato da delação, você não faz nem questão da verdade, você quer informação. A informação é mera positividade. O que é informação útil? É informação que confirma a hipótese formulada pelo inquisidor. Quem decide o que é útil ou não é o inquisidor. O que vai ser útil para ele? Apenas aquilo que confirme a hipótese. Então, você tem uma informação, uma mera positividade, ocupando o lugar da verdade, uma informação que não guarda uma relação necessária com o valor verdade. E com todo o drama que isso traz em si. Você tem pessoas sendo presas para conseguir delações, você tem parentes de delatores sendo presos, numa coisa que é verdadeiramente medieval. Nós tivemos uma regressão, um verdadeiro processo de descivilização no campo do processo penal. Os limites da civilização estão sendo afastados para permitir esse tipo de negócio. Negócio com valores que deveriam ser inegociáveis, negócios com valores que a tradição democrática, que a tradição republicana tinha afirmado que eram inegociáveis. Então, é uma regressão brutal que a gente está vivendo. E para mudar essa caminhada na direção da barbárie que é produzida pela racionalidade neoliberal, só substituindo esse modo de pensar e agir por um outro modo que resgate essa esfera do negociável. Não dá para negociar com verdade, não dá para negociar com liberdade. Ninguém pode ser preso para servir de instrumento aos fins do Estado. Isso é bárbaro. Isso é típico de momentos totalitários da história da civilização. Professor, e falando do livro, quando o senhor fala em mito, no livro o senhor trabalha a perspectiva do mito a partir até mesmo da questão da psicanálise do Lacan. O que é o mito, né? O mito é um discurso sobre o impossível. Em algum dos seminários, agora eu não me lembro exatamente qual, o Lacan assim define o mito. É um discurso sobre o impossível. É aquilo que eu digo quando não há o que dizer. E não há o que dizer porque eu desconheço, ou não há o que dizer porque aquilo é insuportável para mim. Eu não consigo verbalizar. Então, muita gente, quando grita mito para determinadas figuras históricas, está gritando várias coisas que para ela é impossível verbalizar. Às vezes está gritando uma defesa do racismo, às vezes está gritando uma defesa de classe, às vezes está fazendo uma defesa da homofobia, às vezes está fazendo uma defesa daquilo que é indefensável, que ele não pode verbalizar o que é. E, no lugar do que é, ele coloca o mito. Nesse sentido, de fato, Bolsonaro era um mito. Era um mito que representava vários valores que as pessoas têm vergonha de verbalizar. As pessoas diziam... Isso foi uma coisa que eu ouvia como piada, e, em dado momento, eu ouvi na minha frente.
pessoas no aeroporto reclamando que tinha gente de chinelo andando de avião. Na hora de votar, ela não diz que vai votar porque não quer mais pobre andando de avião. Ela diz que vai votar no mito. Aquele significante que ocupa um lugar que é vedado a outros significantes, a outras palavras que não podem ser ditas. Nesse caso, por vergonha, comedimento, por convenção social, ou o que seja. Então, nesse sentido, de fato, o Bolsonaro é um mito, porque o Bolsonaro passa a ser um significante que agrega várias coisas que não podem ser ditas. Algumas coisas da ordem do inconsciente também, algumas perversões. Eu escrevi um texto recente a partir de uma fala do nosso presidente dizendo que a sociedade brasileira era conservadora e cristã. Eu dizia, não é nem conservadora nem cristã, não dá para falar num verdadeiro cristianismo que defenda a tortura, que defenda a pena de morte, por exemplo. Cristo foi um torturado, Cristo foi vítima da opressão do Estado. Então, toda forma de governo que defenda o aumento da opressão do Estado é não cristã por definição. Da mesma maneira, não é uma sociedade conservadora, porque não há muito o que conservar num país com a desigualdade abissal brasileira, com as mortes que ocorrem aqui, com o racismo que ocorre aqui. Na realidade, a sociedade brasileira ela tem um componente sadomasoquista, né? Ela é sádica com aqueles que o indivíduo considera inferiores e masoquista com aqueles que ele considera superiores a ele. Vamos pensar no ambiente do Poder Judiciário, o que tem de juiz que humilha preso e é super puxa-saco de desembargador não está no gibi. É um fenômeno muito típico de sociedades autoritárias como a nossa. E esse é um dado importante. A sociedade brasileira é uma sociedade lançada numa tradição fortemente autoritária. Por isso, o neoliberalismo ultra-autoritário veio para cá e aqui serviu de um mega laboratório desse novo neoliberalismo antes dele ser progressivamente exportado para países como a França, como os próprios Estados Unidos. Professor, no livro Estado Pós-Democrático, o senhor fala no poder político e o poder econômico. Eu queria que você explique um pouco essa questão, né? Se essa leitura a gente pode fazer desse Estado pós-democrático nesses três governos, FHC, Lula e Bolsonaro. Vamos lá. Na história do Brasil, toda vez que o poder político se separou, ainda que minimamente, do poder econômico, nós tivemos golpes de Estado ou ameaças de golpes de Estado. Isso desde o Império. Quando Dom Pedro II se estressa com os detentores do poder econômico de então, você tem a República, que é aquela mudança pela via prussiana, mudar para não mudar, né? Mudança de cima para baixo, que é uma marca da sociedade brasileira. Muitas das transformações, entre aspas, da sociedade brasileira foram feitas a partir de acordos das elites, no sentido de mudar o mínimo possível para que, na realidade, se mudasse o menos do que deveria, na realidade, se mudar. Então, se a marca do Estado moderno é essa separação entre poder político e poder econômico, no Estado pós-democrático há uma reaproximação verdadeiramente pornográfica entre poder político e poder econômico. Fernando Henrique Cardoso é o exemplo, por definição, do neoliberalismo soft. Há uma reaproximação do poder político com o poder econômico forte, só que isso tinha ainda um verniz democrático, tinha ainda um certo caráter progressista no que toca às políticas de identidade. Se no campo da distribuição, da redistribuição, o governo Fernando Henrique foi tipicamente neoliberal, a gente pode dizer que é um neoliberalismo progressista porque teve alguns avanços verdadeiramente democráticos no governo Fernando Henrique Cardoso. Governos do PT, governo Lula, principalmente, há uma tentativa de limitar o poder econômico. Isso não significa que todas as notas neoliberais tenham sido retiradas. Muito pelo contrário. O governo Lula foi uma tentativa de uma conciliação de um projeto neoliberal em andamento com mudanças que são tipicamente não neoliberais. Foi uma experiência possível muito em razão de um momento específico da história brasileira no qual determinados produtos estavam
permitindo que tanto as elites ficassem satisfeitas, os detentores do poder econômico ficassem satisfeitos, quanto permitindo uma redução da desigualdade no Brasil. Daí porque a classe média ficou muito revoltada com esse governo, na medida em que viu diminuir a distância que a separava das classes subalternizadas. Os ricos ganharam muito dinheiro no governo Lula e os pobres conseguiram uma ascensão social. E aí que aproximou da classe média. Ou seja, a classe média não se aproxima das... Porque é aquela história, a classe média brasileira se acha elite, que é uma coisa risível, né? Então, eles têm dificuldade de perceber que, quando a gente fala detentores do poder econômico, eu estou falando de 1%. Eu não estou falando daquela pessoa que viaja para a Europa uma vez por ano. Eu estou falando daquela pessoa que, se quiser, mora na Europa num castelo. Então, é um grupo muito reduzido de pessoas para os quais o Estado passa a servir a partir da racionalidade neoliberal. Esse acordo ele cai no governo Dilma. Por quê? Porque já não há mais um momento tão propício para determinados produtos brasileiros. Logo, Dilma tem que fazer uma opção. E essa opção implica em estabelecer limites a esse 1%, aos ganhos dos detentores do poder econômico. Por mais que ela tente fazer concessões mais simbólicas do que reais, quando, por exemplo, coloca lá o Lévy como ministro da Economia. Então, ela tenta manter o acordo no qual ganha a elite e reduz a desigualdade, só que isso é impossível. Isso implica numa perda da elite. A elite brasileira não quer perder nada, nada, nada. E tem um golpe de Estado, que é um golpe, um impeachment sem crime de responsabilidade. Você tem o golpe de Estado e tira a Dilma. E nós voltamos para aquele modelo, no período do Temer, um modelo de um neoliberalismo minimamente soft, né? Minimamente progressista. Isso desaparece com o governo Bolsonaro, no qual o neoliberalismo assume a sua forma ultra-autoritária, na medida em que Bolsonaro, de maneira muito hábil, ele passa a manipular, de uma maneira populista, um populismo de direito, a manipular o ódio e o ressentimento da classe média com os ganhos das classes subalternizadas. E o que é pior, ganha para si, inclusive, várias pessoas que foram beneficiadas com essa política de consenso, vamos chamar assim, do governo Lula e do governo Dilma. Pessoas que saíram da miséria, que saíram da linha da pobreza, passaram a se sentir classe média e passaram a ver os pobres como concorrentes ou como inimigos a serem neutralizados. Então, de uma maneira muito hábil, Bolsonaro começa a colocar a culpa num excesso de democracia, tanto do governo Fernando Henrique quanto do governo Lula. Você perceba que o discurso dele ataca tanto o neoliberalismo soft quanto essa pausa no neoliberalismo, esse congelamento, vamos chamar de congelamento neoliberal produzido pelo governo Lula, que não aprofunda o neoliberalismo, mantém o que já existia, passa a atacar o que ele chama de uma democracia excessiva, o que ele chama dos excessos gays, dos excessos feministas, dos excessos... não se pode mais brincar, não pode mais ser racista numa brincadeira. O discurso dele é todo nessa linha de manipulação, de ódio e ressentimento de classe. Isso fica muito evidente. Então, nós temos uma continuidade do neoliberalismo, a partir da década de 80, aliás, com Reagan nos Estados Unidos e Thatcher na Inglaterra, que nós temos uma continuidade do neoliberalismo, com alguns momentos em que eu chamo de congelamento do neoliberalismo. Ele não deixa de existir, mas ele não cresce como é da sua essência. O neoliberalismo tem como registro normativo a limitação. Ele existe para cada vez mais ir se apropriando de tudo e crescendo, crescendo, crescendo. Por isso ele é incompatível com a vida na Terra, porque a Terra ela é finita. Porque está aí a crise climática, que não me deixa mentir. Está aí também a crise sanitária do Covid, que não nos deixa mentir. Essa ilimitação do neoliberalismo tende a acabar com a vida na Terra. O capitalismo vai acabar não porque ele vai ser tido como ruim, porque hoje ele é visto como a única opção. Ele vai acabar porque vai acabar a vida na Terra. Não tem como continuar com essa limitação, salvo
se nós adotarmos aqui e ali esses modelos de congelamento neoliberal, no qual se dá um respiro à vida no planeta Terra. Bom, assim como o Frank Zappa no começo do programa, né, professor Juju, que fazia música, jazz, blues, rhythm and blues, bom e velho rock and roll, o professor Cassara fez uma análise aqui de direito a partir de sociologia, questões econômicas, questões políticas. Mas, professor, precisamos dar continuidade ao programa. Professor Cassara, por que o rock and roll resiste aos mitos, ao Estado pós-democrático, ao neoliberalismo de cara dura? Por que o rock ele resiste a tudo isso, professor? Cara, o rock é, antes de tudo, uma atitude. Então, nós vamos pensar o seguinte: essa atitude do rock é uma atitude pré-racionalidade neoliberal. Aquela coisa da revolta, às vezes até uma revolta cega, sem um objeto concreto. Mas isso só foi possível porque teve uma geração que não foi subjetivada pela racionalidade neoliberal. Eu costumo dizer que eu só confio em roqueiro com mais de 30. Foram pessoas que ainda foram subjetivadas antes disso. Nós temos uma série de questões para discutir aqui. É possível um verdadeiro rock and roll a partir da indústria cultural? Perfeito. É possível um rock and roll? É possível um rock que não seja tocado ao vivo? Uhum. Porque você vê, tem gente que diz que o rock... Tem um autor chamado Mark Fisher, que é um baita teórico cultural marxista, que ele diz que o último respiro do rock foi o Nirvana. O Kurt Cobain, ele tinha a dimensão do que ele era ali, que ele estava sendo feito de um joguete, que toda a crítica dele era transformada imediatamente em mercadoria. Que Kurt Cobain tinha consciência de que o sucesso dele era ao mesmo tempo o fracasso dele, porque ao fazer sucesso ele tinha sido incorporado ao sistema. Então, o rock existe. Eu acho que o rock existe como um fantasma hoje, esperando a oportunidade de voltar para chocar as caretas, para colocar a dúvida na cabeça dessa garotada. Eu fico imaginando como um garoto que nasceu subjetivado pela racionalidade neoliberal, que não acredita em alternativas ao sistema, que acha que o que está posto é isso mesmo, não tem que mudar. O que é o rock para ele? Não vai ser nada, vai ser uma mercadoria, vai ser um pastiche. É um rock pastiche. Entretenimento, né? É um rock pastiche, é um falso rock, né? Para ele, aquilo lá é igual a tomar uma Coca-Cola. Quer dizer, tomou naquele momento, não representa rigorosamente nada, não é aquela atitude de inconformismo com o que está posto. Uhum. Pensa os nossos roqueiros, o pessoal do Rock Brasil, anos 80. Pô, Roger, o Traje Rigor, virou um neoconservador, Lobão. Né? Pô, aquele cara do Capital Inicial, que esses dias deu uma declaração dizendo que tinha descoberto que o Moro era uma fraude. Dinheiro Preto. Cara, Dinheiro Preto, isso não é rock, né? Quer dizer, não são atitudes tipicamente do rock. Né? Aliás, eu vi um meme esses dias que é, no mínimo, engraçado, né, professor? Porque o meme dizia assim: o Papa hoje é mais rock and roll do que muitos roqueiros com mais de 50. Mas, enfim... não tem a menor dúvida. Professor Juju, infelizmente a gente precisa alcançar o nosso fim. O papo tá bom demais. Eu queria contar com as suas dicas de hoje, então, para a gente encaminhar o fim. Vamos lá. Bom, a dica de filme, então, vai o filme Pra Frente Brasil, Reginaldo Farias interpreta, o irmão dele, Roberto Farias, dirige, um filme que ficou marcado para a nossa história brasileira do cinema, filme de 1982, que se passa então nos anos 70, bem no momento o Brasil é tricampeão, enfim, a história, para quem não nasceu nessa época, acho que é importante então assistir, você consegue acessar. E a dica de música e um pouco também documentário é o documentário Bird, a história de Charlie Parker, grande jazzista, morreu aos 34 anos. Forest Whitaker interpreta então Charlie Parker, um filme de 1988 também que você pode então acessar aí nos canais de streaming e nos canais de TV a cabo. Belíssimo filme. Charlie Parker's in town. Jazz will never be the same. Show de bola. Aliás, queria aproveitar então e mandar um beijo pro meu pai, porque ele tem um pôster de Charlie Parker na sala de TV dele. Pai, um beijo pra ti. Olha pro pôster aí agora, ó. O Juju tá indicando o Charlie Parker aqui pra nós. Senhor Cassara, muito obrigado por ter cedido um pouquinho do seu tempo pra gente. Queridos, é um prazer ouvir vocês. Compartilhado conosco. Bird hoje. Gente, você que está aí,
Continue conosco. Logo mais teremos novos conteúdos para que a gente possa discutir outros institutos, outros discos e outras músicas. Até a próxima, professor Juju. Tchau!